Antigamente não tinha esses tratores, né? Todos esses equipamentos que vêm, que vai. Era tudo, eu peguei um pouquinho dessa época ainda, era tudo manual. Então eles tinham ali, no sítio a gente falava bornar. O bornazinho ali com a semente, pegava ali a semente e iam semeando. E Jesus vendo essa imagem, ele começa a falar, utilizar essa imagem para fazer a parábola. Temos aqui 4 tipos de solo, ou de terrenos, que podemos pegar dessa parábola. Temos aqui a primeira semente que cai à beira do caminho, os passarinhos vêm e comem. O segundo plantio, né, a segunda semente, ela cai no solo rochoso e por não haver muita terra ali, ela não cria muita raiz. A terceira cai entre os espinhos sufocam e ela não dá fruto. E o quarto aqui caiu no terreno certo. O que é a semente? A semente é o evangelho de Deus. Essa é a semente. O semeador é Jesus, Deus, Espírito Santo. Muitas vezes nós também somos os semeadores. Às vezes a gente esquece desse detalhe, a gente também é semeador. A gente pode fazer parte da semeadora também. A gente pode espalhar esse evangelho também. Mas a princípio o semeador é Jesus, Deus, a palavra é o evangelho é a semente e o solo é nós, o coração, as pessoas. Ok? Apenas um detalhinho. Agora vamos para Apocalipse 3. A gente viu aqui que tem 4 tipos de solos, né? Vamos lá para Apocalipse 3, no verso 14. Lá na carta para Laodiceia. E agora a gente vai ver aqui 3 tipos de temperatura. Estou quase a Maju aqui, a previsão do tempo, né? 3 tipos de temperatura. Apocalipse 3. É muito conhecido, nós adventistas sabemos praticamente de cor. Mas lá no verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus, o princípio da criação de Deus. Ele diz: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 4 solos e agora 3 temperaturas: fria, morna e quente. O que isso tem a ver? Vamos voltar lá para Marcos, novamente. Na parte que Jesus interpreta, explica as parábolas. Explica a parábola, na verdade. Voltamos lá para Marcos capítulo 4, relembrando 4 solos, beira do caminho, passarinho come. Solo rochoso não cria raiz. Espinhos não dá frutos. E o último que caiu no solo bem preparado. Vamos aqui para o verso 14, que é onde Jesus já explica mais diretamente essa parábola. No verso 14 diz assim: o semeador semeia a palavra. São esses o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Essa pessoa é aquela pessoa que ela até vem para a igreja, às vezes a mãe é adventista, o pai é adventista, ele escuta a palavra de Deus, mas não vai. E aqui ficou uma lição para mim um dia que doeu meu coração. Mas infelizmente tem pessoas que não vão ser salvas mesmo. A gente pode lutar, tentar, fazer tudo o que a gente puder. E não vai ser em vão, nunca é em vão. Mas tem pessoas que não vão ser salvas. Tem pessoas que ouvem a palavra. E se a gente for colocar lá nas temperaturas, fria, morna e quente, que temperatura que é essa pessoa aqui? Eu imagino que vocês estejam pensando fria. Porque ela não tem fé. Ela não pratica a fé. Ela ouve, mas não, esses crentes alienados aí. Eu não vou na igreja não, imagina ir na igreja, fazer o que lá na igreja? Vou dar dinheiro para o pastor. Satanás, ele envolve tanto essa pessoa, o cotidiano dela, a vida dela no geral, que ela não consegue assumir, ela não consegue assimilar, essa palavra, assimilar Deus. E quantas pessoas que a gente conhece que é assim? Que você fala, são pessoas boas, não são pessoas ruins, muito pelo contrário.
Tem muita pessoa que se diz ateu aí que faz muito mais coisa que a gente que é cristão, coisas boas. Mas quando a questão é fé, Jesus, Evangelho, não tem interesse. Tem tantas pessoas que é assim. Eu vejo pela minha esposa não tem religião nenhuma, ela não faz questão nenhuma. Nenhuma. É uma pessoa ruim? Não, excelente esposa, ótima esposa, a melhor que eu poderia ter. Mas quando a questão aqui é Bíblia, fé, ela não tem nada. Não estou falando que ela não vai ser salva, como eu disse lá atrás, mas orem por ela até, inclusive. Eu sei que vocês oram, mas continue orando. Mas ela não quer se envolver. E tem muitas pessoas que são assim. A gente é amigo, mas falar de religião aí, falar de Deus aí, não precisa. São pessoas frias nesse contexto. E infelizmente, muitos dos nossos amigos não vão ser salvos, porque eles não querem. Deus deu oportunidade. Deus usou muitas pessoas, usou muitas ocasiões, mas eles não quiseram. Por vontade deles. É o livre arbítrio. Nós queremos estar aqui. Tem gente que não quer estar aqui. Vamos continuar então. E para vocês verem como Satanás ele é ligeiro, né? Ele não é bobo. Ele sabe que se essa pessoa vir para a igreja, vai ser revolução. Essa pessoa vai chacoalhar o inferno. Vai tirar muitas pessoas. O inferno, gente, eu sei que o inferno não existe, mas só para jeito de dizer, né? Vai estremecer as trevas. E o que ele faz? Ele faz de tudo para essa pessoa não vir mesmo. Porque ele sabe que se essa pessoa vir, ele vai trazer um monte de gente que está fria lá, junto com ele. A guerra é grande, meus amigos. Às vezes a gente subestima Satanás. Às vezes a gente esquece que Satanás ele era um dos principais anjos. Que a sabedoria dele a nossa não tem 1% da sabedoria, da astúcia que ele tem. E a gente vê pessoas brincando com Satanás, né? Achando que Satanás é um fantoche. Entra, sai, vai. Infelizmente muitas pessoas não conhecem a Bíblia de verdade. Prosseguindo no verso 16... Semelhantes são esses os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando as angústias e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esses aqui ainda eu não cheguei numa conclusão se é frio ou se é morno. Porque tem dois, eu não sei se eles ficam no frio, ou se eles são um morno ali tipo 1. É aquela pessoa que vem, a gente convida, né? Vem na igreja, batiza, às vezes não, mas está ali, está empolgado. Mas aí chega, dá um exemplo aqui bem básico talvez. O chefe chega, viu, ô Nelson, você vai ter que vir trabalhar o sábado aí. Ou que, às vezes a pessoa está passando uma situação difícil financeira, chega a questão do dízimo. Ou infelizmente a igreja é composta por pessoas e acontece algum escândalo, alguma coisa assim envolvendo a igreja, ou qualquer coisa, ela já sai da igreja. Eu trabalhei na roça, como disse para vocês, o solo rochoso é difícil você tirar. Algumas plantas se dão bem no solo rochoso, mas são aquelas plantas que têm raízes fundas, que elas vão buscar os nutrientes lá embaixo. Aquelas plantas que a raiz é superficial, não tem terra. A pedra não dá nada, a pedra não tem nutriente. E sofre, você tem que tratar muito bem, você tem que ficar em cima. Aí você tem um local que não tem pedra, que é um solo bom, a planta está lá em cima, aquela plantinha está lá, está lutando e não vai, até que chega uma hora que ela morre, que ela não tem força. Ela começa a amarelar, ficar feia. Essas são pessoas que vêm para a igreja. Gosta da igreja, faz o estudo. Mas na primeira perseguição, vamos dizer assim, ela já sai. Que ela não enraizou. E aqui eu sempre deixo uma crítica para a igreja, é uma crítica construtiva. Às vezes a gente quer batizar, a gente quer números, e não prepara a pessoa. A gente só quer ter números. Batizou 30, batizou 150, passa um ano, vem 2, 3 aqueles que batizaram. Por quê? Porque não teve base. Faz o estudo bíblico de qualquer jeito, para no batismo de primavera ter bastante, para o pastor ter uma média alta de batismo, não sei o quê. E às vezes a gente esquece que é um ser humano, que é que nem, quando eu vim para a igreja, isso em 2015, eu me senti um bebezinho.
Porque eu achava que eu sabia tudo, eu não sabia nada. Eu entrei se achando assim, né? Peito estufado, o que esses adventistas querem? O que eles vão mostrar para mim? E saí assim, falei, cara, eu não sei nada. É um choque, se a pessoa não estiver preparada, ela não consegue conciliar tantas verdades que ela não conhecia, com tudo novo, com aquela coisa que ela já vivia. Com a pressão do mundo exterior que vai ter em questão do sábado, questão do dízimo, questão alimentar, a questão de vir na igreja, de estudar a Bíblia, de viver a Bíblia, de entender os 10 mandamentos. Por isso que às vezes as igrejas batizam tanto, mas as pessoas depois de um tempo por quê? Não se aprofundou no solo. A fé está fria, meio morna ali, sabe? Está meio devagar. Primeira perseguição, irmão, você pode ver, a primeira perseguição, é até engraçado aqui que Jesus se escandaliza, ou por angústia, talvez. Outro ponto, as pessoas vêm para a igreja, acham que vai ser tudo mil maravilha a vida. Agora eu sou de Jesus, agora é só sucesso, só bênção, só carro novo, serviço bom, isso e aquilo. Negativo, né? Senão, se fosse a gente estava no iate agora, né? Fosse assim, vamos, de coronavírus, a gente vai fazer culto no iate agora. Cada um vai com o seu iate lá numa praia chique. Eu nem conheço muito bem praia, mas é difícil. A gente tem que preparar muito bem essas pessoas, para que elas venham para a igreja, e quando vier as angústias, vier a perseguição, ela saber que isso é para fortalecê-la. E ela continua. Terceiro, esse aqui, olha, eu me vi aqui nesse caso, irmãos. É por isso, eu só prego o sermão que eu tomei lapada de Deus. Quando Deus me dá lapada, eu falei, vou ter que fazer um sermão disso aí, porque é algo que acontece comigo. Verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Primeiro, aqui, ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo. Terceiro ponto, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela, o quê? Infrutífera. Esse é o Alex, ou pelo menos era. A gente ouve a palavra, a gente vem para a igreja, ancião jovem, líder do ministério jovem, faço isso, faço aquilo, mas sou infrutífero. Também pode ser aquele membro que vem na igreja e só reclama, sabe? O pregador fala demais, o pregador fala de menos, o cantor canta demais, o cantor canta de menos. Você viu a irmã hoje? Você viu o vestido que a irmã veio hoje? Você viu? Onde já se viu aquilo? Eu vi o Nelson colocou na salva R$5, mão de vaca. Aquela pessoa que está na igreja e não está. Ela não agrega em nada na igreja, ela não agrega em nada. Porque os prazeres do mundo, esse aqui era eu até um pouco tempo atrás, mas eu não estou mentindo. É tanta coisa que a gente quer fazer. Eu tenho meu trabalho, eu faço uns bicos à noite na mesma área, eu faço faculdade. Vocês acham que eu estava encontrando tempo para conversar com Deus, para falar com Deus? Tenho esposa, os maridos sabem como que é ter esposa. Você tem que dar atenção para sua esposa, você tem que estar com a sua esposa. E às vezes tem uma mulher pensando assim, e você fala, também tem um marido que é chato pra caramba, né? Bicho chato é marido, né? Aí a gente se torna só meramente ouvinte da igreja. A gente é infrutífero, a gente não traz ninguém para conhecer a igreja, a gente não dá nenhum estudo bíblico. As campanhas da igreja, a gente sempre marca um compromisso ali para não vir entregar o livro. JA então, deixa os jovens se virar lá, os jovens que se viram. Aí os jovens falam, quarta-feira, quero ver eu ir quarta-feira na igreja. Ninguém vai no meu JA também, não vou quarta-feira na igreja. Essa é aquela mordidão, irmãos, que Jesus vomita, que ele fala que tem vontade de vomitar, porque aquela pessoa que às vezes está na igreja só por status, só por estar. É aquela pessoa que está na igreja, mas não traz nada para a igreja, não aumenta em nada. Olha o que Jesus fala aqui, a fascinação pela riqueza. A pessoa às vezes vem na igreja porque
ela vem para mostrar uma roupinha, um terninho novo, um vestido novo, um sapato, ou uma aliança de ouro, ou o veículo, né? Vou chegar bem na hora do pico, né? Para todo mundo ver o meu carro. Você acha que Jesus está ligando para isso? Mas esse aqui era eu. Não nessa questão de dinheiro, mas na questão da mornidão. Infelizmente, muitos de nós somos assim. Morno. Água fria, dependendo do dia bom, dependendo do dia ruim. Água quente também, dependendo do dia bom, dependendo do dia ruim. Mas água morna, em nenhum momento ela é boa. Certa vez fui trabalhar para meu tio. A turma do meu tio era muito desligado para essas coisas assim de água e tal. Eles encheram a garrafa, eles tiveram a capacidade, aquelas garrafinhas azul, térmica, né? Eles tiveram a capacidade de encher uma garrafa de água. Deixou lá uns 15 dias aquela garrafa no meio da roça lá, e eu não sabia. Fui trabalhar morrendo de sede, uns 75 graus. Fui lá, dei uma golada d'água, já vi que estava morna já. Fui parar no hospital, por causa de uma água morna. Porque a água ficou ali uns 15 dias ali e perdeu sei lá o que aconteceu. E toda vez que eu vejo essa passagem, eu lembro daquela, quando Jesus fala, estou a ponto de vomitar. Deixa 15 dias de água no sol ali para você ver, sol e chuva ali, bebe depois para você ver, é horrível. A gente sabe que em Laodiceia, Jesus quando fala que essa água morna em Laodiceia, ela tinha muitas fontes, a cidade de Laodiceia. Ela tinha muitas fontes de água. Ela era rica em água, só que era uma água morna, uma água ruim, você não conseguia beber. Tanto é que eles fazem canalização, né, gasoduto é de... Isso, aquedutos de outros lugares, trazendo água fresquinha para eles. Não sei se é verdade, reza a lenda que quando chegavam turistas lá, eles deixavam os turistas ir no chafariz tomar uma aguinha, para ver os turistas ali passando mal, porque é muito ruim a água morna. Então, irmãos, a gente tem que deixar essa mornidão de lado. A gente tem que rever os nossos conceitos, rever o nosso papel na igreja, rever o que a gente tem que fazer na igreja. Dentro e fora, porque fora a gente também é igreja. Agora vem a parte boa, a parte do povo de Árvore Grande. Olha o que Jesus diz para os irmãos da Árvore Grande. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o povo aqui de Árvore Grande. Terra boa, terra fértil, que frutifica. Eu estava lá no sítio esse fim de semana, eu fui lá, quebrei a quarentena, ninguém sabe, né? Quebrei lá, mas fazia uns 7 meses que eu não via minha mãe, não estava aguentando mais, e meu irmão tinha podado a uva tinha acabado de brotar. É a coisa mais linda de você ver a plantação brotando. Depois, quando estiver madura, é linda, mas saindo, os cachinhos desse tamanho, sabe, frutificando, aí você vê um pé com 30 caixas de uva, outro com 25, e eu estava lá meditando nesse sermão aqui, falei, olha como o Senhor é bom. É esse solo que eu quero ser. Aí eu andava um pouquinho, aí ia lá na beira do caminho. Quem é da roça sabe que na beira do caminho, geralmente, perto assim, a gente fala o carreador, né? Mas ali não dá muita coisa. Porque os passarinhos bica mesmo, o homem rouba. Geralmente quando tem plantação num lugar assim que não tem muita coisa perto, o povo rouba tudo. A gente tinha uma plantação de maracujá, nós não catava um maracujá na beirada. Porque o povo enjoava de chupar uva, maracujá, e ela roubava todo o nosso maracujá. Abobrinha, a beirada não vai. Você anda mais um pouquinho, você vê lá um solo rochoso, aquele pezinho lutando para ir, mas chega uma hora que não vai, não tem raiz. Às vezes você vê aquele broto bonito, viçoso, tem um serviço na uva que chama escalar. Quando você poda a uva, vem 2, 3 brotos ali na mesma geminha. Só que você não pode deixar todos, porque a uva não vai ter força para madurar todos. Então fala escalar, você tem que desses 3, você tem que escolher um. Aí às vezes você chega lá, tem um broto viçoso, ele chega até ter uma pele, que protege ele assim, mas ele não tem um cacho. E está sugando a força de todos aqueles outros, que tem 1, 2 cachinhos. Aí o que você faz? Até Jesus fala que os brotos, né, que não produzem frutos, o que Jesus faz? Poda. Nem poda, porque quando você poda, ele brota de novo. Arranca, que é para não nascer de novo. E talvez muitos de nós, Jesus está a ponto de arrancar. Fala, viu, meu filho, acorda para a vida. Larga de ser morno. Eu quero que você produza frutos. A 30, a 60
a 100 por um. Essa é a mensagem, meus irmãos. Em Mateus, se não me engano, Mateus 13, Jesus ele convida os discípulos para ir em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não era um lugar religioso. Cesareia de Filipe era um lugar totalmente voltado à adoração de outros deuses. Então as pessoas iam lá cultuar Baal, cultuavam outros deuses, animais, essas coisas assim. Até se vocês tiverem interesse, o pastor Rodrigo Silva ele faz um daquele programa Evidências, no local lá no sítio arqueológico. É muito bom, que explica isso. E Jesus pega os discípulos e tiram eles da sua zona de conforto ali vamos dizer assim, do seu zona de conforto espiritual, que era Jerusalém, Cafarnaum. A gente vai lá no terreno do inimigo, Jesus fala. Jesus era ousado, né? A gente vai lá no terreno dos inimigos. A gente vai lá em Cesareia de Filipe. Chegando lá, Jesus fala assim: viu, meus amigos? Quem o povo diz que eu sou? Lá no lugar onde as pessoas talvez nem soubessem quem era Jesus, não davam a mínima para quem era Jesus e queriam cultuar outros deuses. Ah, Jesus, uns falam que você é Elias. Ah, outros falam que você é um dos grandes profetas, reencarnação, né? Outros falam que você é Jeremias. Aí Jesus fala: mas e vocês? E vocês aqui da árvore grande? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro vem e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma pessoa morna ou fria, ela só pensa uma coisa de Jesus: que Jesus é o Salvador. Correto. Faz bem. Mas Jesus não é só Salvador. Às vezes a gente esquece que Jesus é juiz. O Nelson é advogado. Ele entende bem desses termos jurídicos. Talvez tenha outros advogados aqui, ou não, mas entende bem também. Jesus é juiz também. E ele julga. E vai ter um dia que ou a gente vai para a direita ou a gente vai para a esquerda. Ou a gente é bode ou a gente é ovelha. Talvez o momento de transformação seja hoje. Não é fácil para mim pregar esse sermão, porque esse sermão veio para mim. Porque às vezes a gente deixa se iludir pelos cargos, a gente deixa se iludir pelo tanto tempo de igreja que a gente tem, a gente deixa de se iludir porque tantas outras coisas, e a gente acaba esquecendo o principal, que é Jesus, que é pregar a palavra. E a gente se torna mais um. Talvez no dia do juízo final, a gente vai cobrar Jesus. Mas Jesus, eu não fui na igreja? Eu não estava na quarta, sábado e domingo? O que Jesus vai falar? Afasta-se de mim. Eu não te conheço. Eu costumo falar que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Fazer a profissão que a gente gosta. Estar com as pessoas que a gente gosta. Fazer as atividades que a gente gosta. A gente tem que gostar de estar na igreja, irmãos. De conviver em igreja. É claro que somos seres humanos. Vamos falhar, vamos ter às vezes picuinhas ali, rusgas, né? Talvez porque a pessoa não falou um bom dia, não falou um feliz sábado. Mas a gente tem que gostar de estar aqui. A gente não tem que vir para bater cartão. Você acha que Deus se alegra a gente vindo aqui para bater cartão? Bati cartão, Senhor. Sendo um fardo. É lógico, eu sei que tem dia que é difícil vir na igreja mesmo, né? É esse dia que eu gosto de vir. Eu venho emburrado. Eu venho bravo. Aí eu chego, tomo umas lapadas de Deus no sermão. Valeu, Senhor, eu tinha que vir mesmo. Esse sermão, esse culto. Ninguém entendeu nada que o cara falou lá, né? Mas eu entendi. Falei, Alex, velho. É viver nem aprender, né? Eu quero sair do morno, meus irmãos. O único ponto em que a Bíblia é extremista é na fé. E ela quer que a sua fé, e Deus, Ele quer que sua fé seja quente, um vulcão em erupção. Porque nada vai te abalar. Nada. Absolutamente nada. Convido os meus irmãos a ficarem em pé. A gente vai entoar o hino 152. Esse hino, quem vai se lembrar aí, não é um hino que tem muito a ver com esse sermão. Mas eu quero que vocês saiam daqui
em clima de guerra, porque esse hino foi um hino elaborado por uma guerra. É uma guerra contra o mal, uma guerra às vezes contra nós mesmos, contra a mornidão, contra a frieza. Vamos ficar em pé? Hino 152, vencendo, vem Jesus. Amém? Irmãos, sentem-se, quero que vocês se sintam todos cumprimentados. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pode estar se cumprimentando, mas sintam-se todos muito abraçados. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado porque o Senhor trouxe essa palavra para nós, ó Pai. Primeiro para mim, esse pecador que sou, e o Senhor também me incomodou para que eu pregasse essa palavra, Senhor. Não tenho as melhores palavras, não tenho a melhor didática, talvez não usei tudo aquilo que o Senhor queria que eu usasse, mas que essa mensagem seja semeada no coração das pessoas, ó Pai. Eu sei que aqui o solo é bom, Senhor, eu sei que aqui o solo é forte, mas talvez aqueles momentos de fraqueza, aqueles momentos de dúvida, de angústia, que a gente pode cambalear, ó Pai, e talvez mesmo estando no solo fértil, podemos cair. Não deixe a gente cair, Senhor. Toca o nosso coração. Toque em nossas vidas. Queremos estar no céu com o Senhor, ó Pai, porque o Senhor já venceu a batalha. Esse hino nos enche de alegria, porque sabemos que ao chegarmos no final de nossas vidas, ou chegar naquele grande dia, o Senhor estará conosco. O Senhor nos receberá. Tivemos aqui tantos pedidos de oração, ó Pai, por tantos motivos diferentes. E eu endosso esses pedidos, ó Pai, e oro por esses pedidos. Talvez amanhã ou depois eu me esqueça desses pedidos, ó Pai, mas que o Senhor possa estar à frente, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai. Abençoe essa igreja maravilhosa, onde eu me sinto muito bem, Senhor. Abençoe esses membros, abençoe os líderes dessa igreja, abençoe o pastor dessa igreja, para que essa igreja continue crescendo, ó Pai. Dai-nos, Senhor, um bom retorno para os nossos lares, e que jamais, ó Pai, sejamos mornos, porque quem é morno é infrutífero. E muito pelo contrário, ó Pai, não queremos ser igual aquela figueira infrutífera. Queremos produzir muitos frutos, ó Pai,
para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Venha, Senhor.